semanas, né? E vou também fazer um parto falando do parto do Theo. Tá tudo para ser normal, mas a gente ainda não sabe se vai ser normal ou se vai ser cesárea. Se vocês quiserem assistir o vídeo do parto do Nicolas, do relato que eu fiz, é só vocês acessarem aí em cima. E agora eu vou falar sobre o refluxo que eu fiquei devendo, né, pra vocês. O refluxo do Nicolas, quando ele nasceu, foi muito difícil. Primeiro que, quando ele nasceu, né, como foi cesárea, eu estava deitada, a enfermeira chegou e colocou ele no meu peito, eu sem movimentar, e ele mamou, né? E eu ainda estava na anestesia, tinha 2 horas que ele tinha ficado na incubadora, que ele estava com frio, e a minha anestesia ainda não tinha passado. Isso era por volta de quase 2 horas da tarde, mais ou menos. Ele nasceu 10h11, eu saí da sala de parto depois umas meio-dia e pouquinha. Ele ficou 2 horas na incubadora e depois, quando foi umas 2 horas da tarde, eles colocaram ele no meu peito. Quando colocou no peito, ele mamou e em seguida ele começou a vomitar muito. Só que não era um vômito normal, não era aquele vômito assim, tipo, igual uma golfada. Era tipo um vômito de jato mesmo, assim, em cima de mim, eu sem me mexer. E aí chamaram a enfermeira, a avó dele que tava comigo, chamou a enfermeira e se assustou porque ele tinha sujado toda a roupa. E depois eu vou falar sobre a malinha do bebê, né, o que levar, o que não levar. Eu vou mostrar a malinha que eu fiz do Theo agora, desse parto que eu vou ter agora, né. E assim, eu sempre sou muito organizada com a bolsa, né, maternidade. Eu levei bonitinho, primeira troca, segunda troca, terceira troca, saída de maternidade. E o engraçado é que ele vomitou toda a roupa que ele tinha acabado de colocar, né? Na incubadora ele tava sem roupa, colocaram a roupinha nele e ele já vomitou. Aí a gente trocou, né? Eu ainda anestesiada, as enfermeiras ajudaram lá, trocaram, tiveram que trocar o lençol. Mas e aí? Aí quando ele trocou a roupa, ele vomitou de novo. Eu falei, meu Deus. E aquele vômito de jato, eu não sabia que era o refluxo. Aí a enfermeira falou assim, gente, essa criança tá com alguma coisa, né? Chamaram a médica, a pediatra. Aí a pediatra saiu da sala e levou ele, né? Aí eu achei estranho. Aí eles fizeram um procedimento que fazem no hospital, que para ver se ele tinha alguma obstrução, porque eles achavam que poderia ser obstrução no esôfago, né? Que tem a tampinha do esôfago. Eles achavam que ele tinha nascido com essa tampinha do esôfago que abre toda vez que a gente come fechada. E passaram a sonda nele, né? Pela boca. Quando passaram a sonda, quando ela chega no estômago, ela tem que voltar um líquido, né? E esse líquido voltou. Aí descobriram que não era obstrução e que era refluxo, né? O refluxo não é nada mais do que a válvula do Nicolas. Eles me explicaram que fecha o esôfago. Quando a gente engole, ela abre, né? E aí, quando o alimento passa, ela fecha. E a dele não fechava totalmente, ficava meio que abertinha. Então, toda vez ele voltava o leite, entendeu? E aí, o que aconteceu? Aí o pediatra que chegou lá e falou que ele ia ter que tomar um remédio, que eu não vou falar o nome, que não é legal falar nome, porque senão as pessoas começam a medicar só as crianças, né? E ele passou a medicação que ele tinha que tomar determinado horário. Ele começou com uma gotinha dessa medicação e, tipo, de 8 em 8 horas, alguma coisa assim. Só que o Nicolas, ele explicou pra mim, ele falou assim, ó, o Nicolas, ele vai ser uma criança que ele não vai mamar de 3 em 3 horas, mãe. Por quê? Se ele mamar de 3 em 3 horas, ele vai querer mamar muito. E ele não pode mamar muito. Então, ele tinha que mamar de, tipo, 20 em 20 minutos, pouca quantidade. E aí você amamentar uma criança de 20 em 20 minutos, pouca quantidade. Tipo, mamava, tinha que tirar. Ele gritava, porque estava com fome ainda. E aí não podia dar o peito pra ele, aí tinha que esperar 20 minutos. Por quê? Pra ele poder mamar e não encher o estômago, porque se enchesse, ele vomitava. E muito, né?
Aí eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Tinha que acordar toda hora de madrugada. Imagina eu em casa, cansada, com pontos da anestesia da cesárea. Tinha que ficar toda hora acordando para fazer isso, de 20 em 20 minutos. Logicamente que com o passar dos dias, das semanas, foi aumentando, né? Tipo, aí fazia de 40 minutos, depois de 50, de 1 hora. Mas mesmo assim, ele tinha que mamar muito pouco. E então ele começou a chorar muito, porque ele estava com fome, ele queria mamar mais. Aí eu levei ele na pediatra e falei pra ela, falei, olha, o doutor falou que ele tem que mamar pouco. Ela falou, mãe, realmente o refluxo dele é muito forte. Quando ele mama muito, enche o estômago, o efeito do remédio não adianta. E aí ele bota tudo pra fora, e isso ele pode se engasgar. Ele não usou o berço devido a isso, né? A gente deixou ele na cama mesmo, então ele costuma dormir na cama comigo. E então faz isso. Mas eu vou te aconselhar. Eu acho que se eu fosse você, realmente eu dava chupeta, porque eu já queria dar a chupeta pra ele e não tinha dado ainda, né? Aí ela falou que a chupeta acalmaria ele, entendeu? Ela é totalmente contra a chupeta, tá? Essa pediatra. Só que ela falou que no caso do Nicolas tinha que ter a chupeta. Por quê? Porque na hora que eu tirava ele do peito, ele chorava muito, era demais, assim. Então a gente dava a chupeta pra ele se acalmar. Aí eu acalmava ele, aí quando ele tava calminho, aí eu botava ele no peito de novo. E assim eu fiz. É difícil. Sujava muita roupa. Tanto que no hospital, quando ele, a primeira, segunda, terceira troca, ele gastou em menos de 20 minutos, né? Que eram por os 3 dias que eu ia ficar. E aí a avó dele teve que ir em casa buscar todas as roupas do Nicolas, da cômoda do Nicolas, para poder deixar lá no hospital. Eu lembro que foi um saco daquelas grandes, assim, gigantesco, cheio de roupa, roupa que nem cabia nele ainda, roupa de 6, de 8 meses. Toda hora eu trocava essa roupa, né? Toda hora eu trocava a roupa dele e ia embora, as roupas ela lavava e depois trazia pra mim. Em casa a gente sujava muita roupa, muita fralda. Então o tempo todo, assim, trocando, né? E aí eu fui me adaptando. Fui lendo, né, sobre o refluxo. E aí foi passando assim, ele foi vomitando menos, mas ainda tinha um vômito, né? Hoje em dia o Nicolas tem 9 anos. Toda vez que ele fica com alguma coisa, o Nicolas é muito difícil de ficar doente, né? Ele mamou até 1 ano e 11 meses no peito. E toda vez que ele vai ficar doente, ele tem muita facilidade para vomitar. Então, ou vem a febre ou vem o vômito. Então, ele vomita com facilidade. A gente acredita que seja por causa do refluxo, mas o refluxo dele deve ter durado muito, muito sério, assim, até ele começar a comer. Ele começou a comer cedo, com 5 meses, porque eu tive que voltar a trabalhar. E aí, a gente foi se adaptando, né? Compramos aqueles travesseirinhos, anti-refluxo, o berço ele não dormiu. Eu lembro que o Nicolas, eu colocava ele na cama, e eu dormia com o meu rosto colado no rosto dele, assim, ó. Porque o meu medo era o refluxo, né, vir e ele se afogar, sabe? Então eu achando que se ele vomitasse no meu rosto, eu acordava. Porque era muito cansaço, não dormia a noite inteira e ficava sempre assim, sabe? Mas graças a Deus foi uma experiência, né, que a gente aprende a lidar com tudo, né? E graças a Deus, assim, não foi uma coisa nada sério. Tem gente que tem refluxo até adulto, né? E graças a Deus o dele também passou, né? E depois eu vou fazer um videozinho falando sobre a malinha do Theo, que vai ser agora esse mês que ele vai nascer, finalzinho de outubro, comecinho de novembro. Hoje é dia 15 de outubro e eu tô muito ansiosa com esse parto agora do Theo. A gente vai torcer para ser parto normal, né? E seja o que Deus quiser, tá bom, pessoal? Falei um pouco sobre o refluxo do Nicolas, espero ter ajudado algumas pessoas aí, porque não é fácil, né?